Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Eu gosto sempre de lembrar que nosso programa vai ao ar todos os sábados, às 10 horas da manhã. E é muito bom, porque aqui, para nós, pelo menos, é o início de um dia. E o início de um novo dia traz para a gente muita esperança. A gente precisa entrar no clima da esperança, no clima da certeza de um recomeço, de uma nova oportunidade. Então, por mais que você hoje tenha amanhecido mais tristinho, mais desanimado, mais cansado, joga tudo isso fora. Isso não te pertence. Você é um filho de Deus, você é amado. Nós todos somos assim. Nós temos muita proteção. Cada um de nós tem muitos espíritos protetores, muitos que vibram por nós e até mesmo encarnados, os nossos amores que estão sempre vibrando para que a gente esteja sempre bem e cada vez melhor. Então, vamos ser gratos à vida, vamos em frente, vamos deixar brilhar a luz e deixar a luz do dia brilhar em nós também. Vamos juntos, vamos lá, vamos fazer um programa muito gostoso, muito bom, de muito bate-papo, que vocês possam conversar muito aí. A gente sempre gosta de pedir sugestões, críticas, está tudo bem. Gostou? Dá o like. Não gostou? Diz o que a gente precisa melhorar. E a gente vai fazendo, né? Porque cada um aqui também está em aprendizado. Então, vamos juntos, vamos de mãos dadas e vamos chamar a Jeane para nos deixar naquele estado especial de refletir, de pensar bastante a respeito da lição de hoje. Vamos lá? Vamos sim, Soninha. Olá, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. É muito bom a gente estar juntinho novamente aqui no Jesus Cuidando de Você. E nós vamos iniciar, então, realizando a nossa oração, entrando em conexão com esse Mestre tão amado, que sempre nos oferece belíssimas lições que nos impulsionam para o nosso progresso, para a nossa evolução. Vamos então realizar a nossa oração juntinhos. Fechemos então os nossos olhos físicos, quem puder, para que possamos abrir a nossa visão espiritual. Vamos pensar no nosso Mestre Jesus, o nosso sol espiritual, e sentindo as vibrações do seu imenso amor. Vamos elevar os nossos pensamentos até Ele. Mestre, nós estamos aqui, desejosos de sentir a sua presença amiga, amorosa e protetora. Vinde, Senhor, vinde ao nosso encontro. Ajuda-nos para que possamos perceber a sua presença entre nós. Para a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar em cada lição que a vida nos traz o aprendizado necessário para a nossa caminhada evolutiva. Restaura, Senhor, a nossa saúde, nos dê ânimo, coragem para os enfrentamentos da nossa caminhada. És o nosso amigo de todas as horas. És o nosso modelo e guia. Que possamos prosseguir os seus passos, confiantes em Ti, Senhor.
ilumina nesse momento os nossos pensamentos, que tenhamos as inspirações, as intuições para a solução dos nossos problemas. Descortina, Senhor, para nós as maravilhas celestiais, para que nossas almas possam encontrar a paz. Nesse instante de oração, rogamos por todos os nossos irmãos em humanidade, para que cada coração entristecido, cada alma enferma, cada mente perturbada, receba as vibrações da sua paz, do seu amor, da sua luz. Esteja conosco, Senhor, sempre. Graças a Deus. Amigos, hoje nossa lição é de número 9, que se encontra lá no livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E ela se intitula A Luz Segue Sempre. Emmanuel começa trazendo para nós um versículo que se encontra em Lucas, capítulo 24, item 11. Perdão, 24, versículo 24, isso mesmo, item 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. E ele vai comentar: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas, que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos.
E aí, meus amigos? Quem vai iniciar o comentário? Só pelo título, bom, primeiro, bom dia a todos, né? Me desculpem, mas é que eu me empolguei. Mas só pelo título da mensagem, né? A luz segue sempre, já dá para nós conversarmos bastante a respeito dessas reflexões que Emmanuel nos traz. Jesus, quando esteve conosco, em uma de suas passagens, ele nos fala: meu reino não é deste mundo. Então, Jesus, ele nos trouxe uma novidade, a Boa Nova, anunciando a construção do reino divino. Só que muitos de nós, para não dizer a maioria, entendíamos que esse reino era um reino físico. Em várias passagens, Jesus fez o apontamento para os apóstolos e os discípulos, mostrando que era um reino interior. Porque, ainda apegados que somos à matéria, sempre visualizamos algo que possa nos trazer uma recompensa e um prazer momentâneo. No entanto, esse reino que Jesus nos apresenta é o reino eterno e que demanda tempo para que nós possamos construir. Tanto é que Jesus, ele falava da continuidade da vida, que nós somos imortais, e para comprovar isso, Jesus, depois que desencarna, ele aparece para os seus apóstolos, aparece para várias pessoas, para mostrar a continuidade da vida. E mesmo assim, algumas pessoas não creram. E mesmo assim, algumas pessoas se prenderam ao fenômeno, mas esqueceram da mensagem cristalina de Jesus, que é a nossa transformação, o encontro conosco mesmo e a nossa iluminação. A partir do momento que começamos esse burilamento, nós vamos construindo esse reino de Deus em nossos corações e vamos entendendo a mensagem de Jesus, vamos entendendo a nossa imortalidade. E as coisas materiais, nós conseguimos enxergá-la com seu devido valor e nos libertamos do apego. É justamente o cerne da mensagem de Jesus, mostrando-nos que nós, como espíritos reencarnados, necessitamos da matéria, mas não devemos nos prender a ela, porque, em essência, somos seres espirituais. Então, Emmanuel, na sua reflexão, ele nos fala que muitos de nós, ao nos prendermos ao fenômeno, muitas vezes não conseguimos enxergar a essência da mensagem de Jesus. Tanto é que, ao longo dos séculos, muitos foram taxados de bruxos, de feiticeiros, e foram levados à morte, ao sacrifício, porque iam de encontro aos interesses daqueles que estavam no poder. E quem sabe não éramos nós. Então temos que tomar muito cuidado para estarmos atentos ao que nós nos comprometemos no plano espiritual antes da nossa reencarnação, para não enveredarmos novamente pelos mesmos erros e acusarmos irmãos como outrora e perdermos grandes oportunidades de crescimento e de libertação. Por isso que Emmanuel nos fala que a luz segue sempre, independente de quaisquer situações. Jesus, embora crucificado, ele veio mostrar que ele permanecia vivo e que a mensagem dele iria continuar prosseguindo, iluminando corações. E a grande verdade
o que é de Deus prossegue sempre. Nunca vai se extinguir, nunca vai se apagar. Nós, seres materiais, enquanto encarnados, ainda apegados ao poder, à riqueza, ao orgulho, à vaidade, tudo vai passar. Agora, o amor de Deus, não. Essa luz que clarifica as nossas almas, trazida por Jesus, também não vai passar. Vai seguir sempre. E essa luz que nos possibilita enxergar as nossas sombras para que possamos nos iluminar também. Então, que nós tenhamos esse cuidado de estarmos atentos a tudo que nós pensamos e sentimos, porque volta e meia nós nos pegamos criticando os nossos irmãos, criticando atitudes que dizem respeito tão somente a eles. Porque cada um de nós é responsável pela construção do seu destino. Se estamos escolhendo caminhos equivocados, estamos plantando sementes que iremos colher. Então, nós não precisamos ser juízes de ninguém. Deus criou as leis, e são leis sábias e justas, e todos nós estamos inseridos nessas leis. Não há privilégios. Somos filhos, herdeiros desse amor, e na medida que começamos a aprender, a caminhar e buscar dentro de nós essa essência divina, nós vamos nos tornando pessoas felizes, nós vamos nos libertando e vamos acompanhando essa luz de Jesus que segue sempre. E aí, meninas? Estão caladinhas, pensativas? Você está falando e a gente tem que ficar pensando, porque é muita coisa para pensar mesmo, né? Quando você estava falando, eu fiquei me lembrando de uma mensagem, eu acho até que é do Espírito de Verdade, mas que diz que o progresso vem do esforço de cada um, né? Isso que você está falando, cada um de nós é responsável pela própria evolução, né? E, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pela evolução de toda a humanidade, de todo mundo, né? Não há o que a gente faça que não vai influenciar o nosso ambiente, influenciar o outro, até mesmo o pensamento, né? Às vezes a gente está mais para baixo, o ambiente está tranquilo, a gente chega, e se a gente estiver muito triste, daqui a pouco as pessoas começam a ficar mais caladinhas, né? E ao contrário também, se a gente leva alegria, a gente também acaba contagiando as pessoas com alegria, né? Então, isso é importante, porque essa luz que a gente pode interpretar como Jesus, né? E os ensinamentos dele que vai nos acompanhar e nos direcionar sempre, né? Como Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, né? Enfim, eu sou a luz do mundo. Ao mesmo tempo, é a luz que ele espera que nós passemos para todo o resto, né? A luz dos seus ensinamentos, a luz do seu amor, a gente seja um divulgador dessa luz, né? Então, assim, nós também somos parte de tudo isso. Às vezes é mais fácil a gente colocar, como você falou, né, julgar o outro, colocar ali a responsabilidade no outro, não, mas eu estou fazendo a minha parte, fulano não está. Por que eu estou preocupado com a parte do fulano, né? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que eu não estou me preocupando mais com a minha parte e deixando o fulano lá? Porque, assim, a gente até tem o direito de chegar, se tiver uma oportunidade, e conversar com aquela pessoa e dizer, fulano, se eu fosse você, eu faria dessa forma, daquela, da outra. Mas não tem o direito de exigir nada de ninguém, né? Cada um está no seu momento, né? Jesus não fazia isso com a gente e nem faz, né? E ele, é interessante, me lembro de Tomé, né? Que Tomé não acreditou, ele tinha ressuscitado, e ele foi lá e mostrou, ele não foi brigar com Tomé, né? É muito interessante a forma como Jesus age com a gente, é tanto amor, né? Que a gente precisa se inspirar em tudo isso. E você tocou num ponto importante, né? Falando que nós
auxiliamos o progresso, né? E somos auxiliados. E ponto importante é o seguinte, que mesmo independente do nosso progresso, o planeta que estamos habitando ele vai progredir. Nós estamos passando por esse momento agora de transição, que já vem há alguns séculos. Então, a Terra, o planeta Terra, está evoluindo, está passando de um patamar para o outro. Mesmo que eu não queira acompanhar isso, o planeta não vai deixar de evoluir. O que vai acontecer é que se eu for teimoso, né, e permanecer com as mesmas escolhas indevidas e inadequadas, eu vou chegar no momento que, se eu permanecer aqui, eu começarei a prejudicar essa evolução. Então, eu magneticamente serei atraído para um outro planeta para que o nosso planeta dê prosseguimento. Tanto é que muitos espíritos que estão recalcitrantes no mal, que estão desencarnando, já estão sendo conduzidos para outros orbes. E estão reencarnando, né, conforme nós vemos lá na Gênesis, né, quando Kardec fala sobre a nova geração, já estão reencarnando espíritos para ajudar na consolidação desse mundo de regeneração, né, que é um mundo de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. Então, todos nós somos candidatos a estarmos nesse planeta de regeneração, mas precisamos fazer a nossa parte, acompanhar a evolução do planeta, porque chega num ponto que o planeta não pode esperar a nossa boa vontade. Ele vai empurrando a gente. Então, se nós nos esforçarmos, nós iremos acompanhar e permanecer nesse mundo de regeneração. Senão, seremos atraídos para outros mundos que estejam nas condições morais que nós estamos. Então, assim, Jesus falou, né, na casa do Pai várias moradas. Então, quando a gente pensa assim, sermos levados para outros mundos, então vem logo a ideia de castigo, mas não é castigo, é amorosidade. No momento que Deus criou vários planetas, vários orbes, então se eu estou num local que eu não consigo acompanhar aquela evolução, eu irei para uma outra casa, para um outro lar, e lá continuarei o meu trabalho evolutivo. Então nós até aí vemos a bondade de Deus, a justiça, a amorosidade para com todos os seus filhos. Porque ele não força ninguém a evoluir. Ele respeita o nosso tempo, mas nos adequa à situação que nós nos encontramos. É o exemplo dos exilados de Capela, né? Vieram para cá. Isso, exatamente. Nós vamos ser exilados da Terra, né? Do planeta Terra. Aqueles que não acompanharam. Vamos ser os exilados do planeta Terra em outro planeta. Né? Aqueles que até moralmente não, né? Nós vemos a providência de mas moralmente não estão preparados ainda, né? Isso. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, lá quando Jesus voltou, né? Depois da ressurreição dele, né? Do retorno à Terra. Aí eu faço uma pergunta para vocês, como meus professores. Por que a Maria e por que os dois apóstolos que caminhavam e Jesus se apresentou não o reconheceram de momento? Porque eles não acreditavam, eles não tinham a fé necessária para aquilo? Eles não foram reconhecidos. Né? Declaí, você está muito sapequinha, está sempre fazendo perguntas. Nos próximos programas, eu vou fazer pergunta para você. Acho que depois a gente faz a pergunta para ela, né? Se eu conseguir, eu respondo. Porque eu fiquei impressionada, sempre que eu leio essa passagem, por quê? Se eles conviveram com Jesus tanto tempo, né? O apostolado dele quase que todo foram, né, apóstolos, né? E as mulheres lá, por que elas não reconheceram e os apóstolos que estavam a caminho, conversando e falando sobre o acontecido, e Jesus se apresentou, eles não o reconheceram? A gente analisando assim essa passagem, a gente pode ter várias explicações, né? Uma delas é que eles estavam tão absurdos na tristeza que traziam dentro deles que eles não conseguiram enxergar
Jesus. Isso acontece conosco, né? Quando nós estamos mergulhados na nossa tristeza, preocupados com os nossos problemas, às vezes a solução está à nossa frente e a gente não consegue enxergar. Então, Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque eles estavam ainda muito absorvidos naquela amargura de terem perdido o contato físico com Jesus. Uma outra explicação é que, uma vez Jesus desencarnado, ele retoma aos poucos, né, toda a sua grandeza espiritual, e isso meio que modifica o seu perispírito. Então, à primeira vista, eles não conseguem enxergar Jesus. E aí a gente pode conjecturar várias outras situações, por exemplo, né, a questão de muitos não crerem realmente na questão da continuidade da vida e não acreditarem ser possível o espírito sobreviver. Então, poderia ser qualquer outra coisa, menos Jesus. E a gente pode pensar em outras situações. O que a Soninha e a Jane acham? A explicação que a gente mais escuta mesmo é essa do corpo fluídico, né, que é diferente do Jesus enquanto encarnado, né? Mas tem várias outras também. Você falou essa também do sentimento que estava predominando nas pessoas, e aí realmente a gente fica tão absorto que acaba não percebendo os detalhes, né? Talvez muita tristeza. Vindo para cá, para o nosso tempo, o Marcos falando sobre isso, né? O trauma era tão grande que eles não conseguiam reconhecer. Realmente isso me tocou, sabe? Porque daquela minha história, né? Eu não vou repetir novamente, do meu filho, no início, tinha um marido de uma amiga da minha filha, que era espírita, e ele foi na minha casa várias vezes, me levou alguns livros, e ele me falava sobre isso tudo, mas eu não entendia, sabe? Ele me falava, me explicava, me mostrava, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, me mostrou, e eu não conseguia entender o porquê daquilo, como que ele ia continuar vivo, eu não conseguia entender realmente. Então, é um trauma tão grande que a gente não consegue enxergar, né? Não é? Então, é isso, eu acho. Até nos dias de hoje também, né, muitos de nós, por estarmos, perdão, gente, hoje está difícil, o outro tentando um pouquinho congestionada, os pensamentos estão, mas muitos de nós ainda, por estarmos assim, aprisionados a processos de culpa, arrependimento, como no caso dos apóstolos, né, dos discípulos, a maioria de nós não se sente ainda dignos, né, de receber a visita de Jesus, de estar com Ele, de vê-lo, e analisando aqui, né, aquele momento tão difícil daqueles discípulos, porque muitos se sentiram sem dignidade, sem merecimento, por terem negado, por terem se escondido, né? Por não terem auxiliado da maneira como eles achavam que teriam que auxiliar o mestre. Então, eles estavam aprisionados naqueles sentimentos de culpa, de remorso, de tristeza. E não se sentir digno nos impede, né, de ter essa visão dilatada, essa visão espiritual e de sentir a presença de Jesus. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Em muitos momentos, a gente se sente tão distante do Mestre, a gente se coloca tão pequenininho, não sendo merecedor de ter a companhia amorosa e protetora de Jesus.
E a gente se esquece. E alguns Sim. acho que se sentiam muito dependentes de Jesus, né, também. Muito ligados a ele, né, de segui-lo sempre. E quando Sim. perdeu esse caminho, né, essa luz, né, Mas não ele... tinham mais a luz, e, né, igual diz o capítulo, segue a luz, né, então eles se sentiram perdidos, não sabiam mais o que fazer, né, ficaram meio, perderam o prumo, né, perderam o chão. Mas a gente precisa se lembrar de que ele veio para os doentes. É o médico de nossas almas. Então, todos nós podemos receber a visita do nosso mestre. Ele não faz distinção. E nós somos os que mais precisamos dele, por isso que ele está sempre conosco, né? Jane, você sabe que você começou a falar, eu estava pensando exatamente nisso, né? Se Jesus aparecesse aí do seu lado, aqui do meu lado, do lado de cada um que está nos ouvindo agora, a gente ia acreditar que era Jesus, mesmo se fosse do jeitinho que a gente imagina, né? E aí me veio a ideia de que como é que a gente consegue fazer isso quando a gente está fazendo uma visualização curativa, quando a gente está fazendo um encontro com Jesus, que a gente acalma a mente, né? Que a gente entra num estado mais tranquilo mesmo, né? Tem tantos questionamentos que a gente deixa o corpo mais relaxado e a mente fluir, e aí a gente consegue ver Jesus, abraçar Jesus, a gente sente Jesus, né? Mas quando a gente volta para o corpo, a gente volta para o nosso dia a dia, a gente, não, que isso, Jesus nunca viria me abraçar. Quando Jesus é pura misericórdia, né? Você falou de uma coisa também interessante, que é os discípulos estarem ali, aliás, eu nem sei se foi você que falou, mas os discípulos estarem se sentindo culpados por não terem, né, por terem negado. Sim. Mas aí a gente vê como é importante acreditar e deixar as coisas fluírem. Porque se todos tivessem se apresentado, provavelmente todos seriam mortos naquele momento e não poderia dar continuidade, porque era para ser feito, né? Então, a gente tem que confiar um pouco mais, claro que com a certeza de que está fazendo o melhor que a gente pode, né? Mas porque realmente foi um trauma coletivo, né? Você imagina o Mestre Jesus ali, ser crucificado, da forma que foi, torturado, né? Aquele sofrimento todo. Nossa, é muito ruim mesmo, né? A gente está passando por essa situação no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? E está todo mundo muito mobilizado com isso, né? Pelo menos, né? A maioria de nós, né? Muito envolvido com tudo isso, e é muito diferente, né? Isso já é um trauma coletivo. E aí você imagina na época de Jesus aquilo tudo aconteceu, né? E a gente Então é isso. A gente percebe pelas obras de André Luiz isso muito claramente, né? O próprio André Luiz, aquele período que ele ficou no umbral absorto em seus pensamentos, a luz estava presente, né? A sua mãe, os mentores espirituais estavam ali do lado dele, só que ele não conseguia enxergar, porque ele estava mergulhado dentro de si. Muitos espíritos desencarnam e acredito que continuam vivos no seu corpo físico e não conseguem enxergar os seus familiares que o antecederam, que estão ali querendo ajudá-lo. Né? Quando nós temos um dia nublado, o sol está lá, só que as nuvens não deixam a luz passar, mas a luz está prosseguindo ali. E assim somos nós. Então nós temos que elevar o nosso padrão vibratório, nossa sintonia, para podermos enxergar essa luz que está prosseguindo e nós irmos no rastro dela. Verdade. Estava pensando, depois que Jesus foi embora, né? Foi embora, não. Saiu daqui da Terra, né? Cada apóstolo seguiu o seu caminho, foi fundar algum tipo de segmento, né, do cristianismo.
mas cada um da sua forma, interpretando da sua forma. É por isso tantas religiões diferentes, não é? E depois de tantos e tantos e tantos anos, agora, há 100 anos que veio a codificação de Kardec, né, a doutrina espírita, que nos fala com tanta clareza, né, do Evangelho, porque a Bíblia, se você lê a Bíblia, todos esses livros que a gente lê, de Chico Xavier e de outros amigos que escrevem livros, seguem, se você pega a Bíblia, é igualzinho, com outra interpretação, com outras palavras mais atuais, né? Porque a Bíblia é difícil de ler, né? Mas é exatamente aquilo que está ali. E as interpretações de outras religiões são tão diferentes, são tão, às vezes, uma religião de medo, uma religião de inferno, de céu, de cultuar outras imagens e tudo mais. Eu não estou criticando nenhuma delas, mas foram tantas interpretações diferentes, né, que os apóstolos tiveram daquilo que Jesus deixou, né? Então, a gente tem mesmo que estudar e aprender isso tudo, porque é muito complicado, gente. É difícil entender que Jesus está aqui do meu lado me abraçando, é muito difícil. E ainda assim, eu acredito, mas é muito difícil acreditar, entendeu? Dificilmente que ele vem, me abraça, me beija, qualquer hora que eu elevo o pensamento, eu acredito. Mas é tão, nem sei dizer, é tão surreal, né? É porque tudo que a gente faz, a gente precisa treinar. A gente precisa ter disciplina e repetir, investir nisso, né? Então, a gente pode mudar o pensamento, né? Então, quando a gente pensa, eu não acredito que Jesus esteja aqui ao meu lado, a gente pode tentar fazer diferente. E é pensar que Jesus é tão amoroso, tão misericordioso, que apesar de ser eu, ele ainda assim, e até por isso, como a Jane disse, né, ele veio para os doentes, até por isso ele está aqui ao meu lado. E aí pensar, o que seria de mim sem Jesus? Eu sei disso, eu tenho tanta fé, tenho tanta confiança nisso, que se não fosse isso, eu acredito que eu não estaria aqui. Eu estaria num hospital de recuperação de doidos, ou já teria partido, entendeu? O que aconteceu Eu sei. Então, eu confio com tanta fé nisso, gente. Vocês não fazem ideia como eu confio nisso, que eu sinto realmente. Que outro dia nós estávamos fazendo uma meditação e falamos, vamos dar as mãos os nossos amigos espirituais, vão dar as mãos para Jesus. E eu senti minhas mãos sendo seguradas, eu senti realmente, fisicamente, minhas mãos sendo seguradas por outras mãos, eu senti isso. Eu acredito nisso. Eu sei que você acredita, eu te conheço há bastante tempo, e eu sei de como você é. Na verdade, eu estou aproveitando a tua fala para falar para todos, né, o quanto é importante a gente mudar o pensamento. Até porque, cientificamente mesmo, o nosso cérebro, ele acaba fazendo aquilo que ele acha que é o melhor para a gente. Então, por que a gente, às vezes, entra num estado de ansiedade generalizada? Porque a gente fica com o pensamento tão acelerado, pensando preocupada e o que pode acontecer, que o cérebro acaba entrando num circuito de que tem alguma coisa errada, eu preciso me preparar para alguma coisa ruim que está chegando. E aí a gente acaba o corpo todo adoecendo nesse sentido. Então, é importante, não só para você, não estou falando só para você, estou falando até para mim também, a gente treinar esse tipo de relaxamento, esse tipo de parar, respirar, né? Deixar a respiração fluir, e aí pensar diferente, porque é tudo um treino. E dizer para o meu cérebro, está tudo bem, eu estou bem, está tudo bem. E aí o cérebro vai começar a agir realmente a nosso favor, porque quando ele age, colocando lá que nem um animalzinho no meio da floresta escutando o barulho, ele está agindo para o nosso bem. Só que não, né? Ele pensa que é para o nosso bem, mas está descarregando um monte de adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea e adoecendo.
Então, o quanto é importante a gente fazer os exercícios de respiração, os exercícios de meditação, né? Aquela parada diária mesmo para parar e olhar o céu, coisas que a gente há muito tempo não faz, né? Eu me lembro, no meu tempo de correria, de criança pequena e tudo, que às vezes eu parava, olhava e dizia, nossa, esse prédio está aqui, eu passo por aqui todo dia, e não tinha reparado que ele é assim, assado, ele tem esse detalhe ou aquele outro, né? Quantas vezes a gente anda pela rua e não olha a beleza, né? O sol, às vezes, como o Marcos falou, às vezes o sol está encoberto por nuvem, mas às vezes, se você olhar para a nuvem, você vê até um desenho lá, uma coisa, né? A gente, quando é criança, a gente não fica brincando de ver bichinho, carneirinho e mais não sei o que na nuvem. Então, a gente precisa relaxar um pouco mais. A gente está muito armado o tempo todo, né? E o mundo não precisa desse. Jesus era tão tranquilo, né? Jesus era muito tranquilo. A gente precisa pegar esse exemplo também, né? De acalmar. E ele meditava quando tinha que meditar, ele parava quando tinha que parar. Ele se retirava, né? Ele se isolava. A gente tem que... Hoje mesmo eu estava com a mãe da Yara, a dona Yara, e nós estamos falando sobre o tempo como corre, porque nós somos no médico juntas, nossa médica é a mesma, então fomos juntas no médico. E chegamos lá, nossa última consulta lá com ela, a médica homeopata, né? Foi em novembro, e ela falou, a última consulta foi em novembro. Não, esse ano eu já vim aqui. Não, a sua consulta... Aí ela foi me investigar os filhos. Não, sua consulta foi em novembro. O tempo está passando tão rápido que a gente, às vezes, não tem tempo de sentar e meditar 5 minutos, né? Eu tenho, mas eu estou dizendo, assim, generalizando, né? A pessoa não tem tempo de sentar e meditar 5 minutos, fazer uma oração de 3 minutos, não tem tempo. Eu estava indo para o trânsito lá para o médico, ali no Maitá, e o trânsito estava lento. E um homem com pressa, ele subiu na calçada para poder me ultrapassar. Subiu na calçada, na rua, para poder me ultrapassar, porque ele estava com tanta pressa, que tinha um caminhão na minha frente que estava lento. Ele subiu na calçada, no meio da rua, assim, para poder me ultrapassar. Não tem uma pressa, não sabe para onde vai, né? Mas as pessoas têm muita pressa, não dá tempo de fazer as coisas. E eu estava falando para ela, antigamente eu me lembro, minha mãe e meu pai chegavam do trabalho, tomavam banho, a gente jantava, pegava a cadeira e ia sentar na calçada para conversar com os amigos. E as crianças ficavam brincando ali de pique-esconde, pega-pega. Dava tempo de fazer isso. Hoje em dia, assim, não dá tempo para nada. Não tem tempo para isso. Porque o dia passa tão rápido. Quando você vê, você já está aqui, gravando Jesus cuidando de você. Né? Não tinha, não dá tempo, né? Não dá tempo das não coisas. tinha celular, né? Não tinha celular, não tinha videogame. Na minha época, não tinha nem televisão. A televisão eu fui ter em casa, acho que eu tinha já uns 18 anos, nem isso. Um pouquinho menos, 17 por aí. Mas tinha rádio, a gente escutava assim, ouvindo a rádio, a novela no rádio. Mas é isso, as pessoas hoje em dia não têm muito tempo, né? O tempo passa muito rápido. Então, a gente precisa aproveitar todos os momentos, inclusive esse aqui agora, do Jesus cuidando de você, para poder fazer esse exercício de respiração, de meditação, né? De entrar em contato com o corpo, de relaxar o corpo. E aí eu sempre digo que se você puder botar os pés no chão, é uma forma de dizer para o teu cérebro que está seguro, está tudo bem, você está ali. Esse impulso que vai da sola dos pés até a sua ínsula, lá no meio do cérebro. E a gente pode começar então a relaxar, que nos traz a memória Jesus. E aí, começar a prestar atenção na respiração. Porque nós respiramos desde o primeiro instante de vida. Sair do útero e respirar. Mas nós passamos a fazê-lo
tão automaticamente que não conseguimos prestar atenção, seguir o caminho do ar entrando pelas narinas, percorrendo todo o nosso corpo e voltando a sair. Ao entrar, carrega o oxigênio, tão importante não só porque nos dá vida, mas porque chega a todas as nossas células, todas as nossas partes. E ao sair, junto com as toxinas, pode também deixar sair tudo aquilo que, se ficasse preso em você, faria mal. E você pode, inspirando, ajudar a direcionar com a sua mente criativa tudo o que você precisa para ficar saudavelmente bem, protegidamente bem. Automaticamente respirar paz, saúde, amor, harmonia, equilíbrio, fé. E ao expirar, deixar sair as tensões, as emoções perturbadoras, as emoções desadaptativas, que são aquelas que criamos para resolver situações do dia a dia, mas que acabam nos prejudicando ainda mais. Isso. Dedique-se esse tempo a inspirar e a expirar. E na medida que isso vai acontecendo, o seu corpo se acalma, a sua mente se acalma, e você pode, por trás dos seus olhos fechados, deixar vir a imagem de Jesus. Isso você consegue. A imagem de Jesus, o Mestre. Como é Jesus para você aí agora? Seus cabelos, seu sorriso, seu olhar. Para mim, Jesus olha profundamente, ultrapassa todos os meus poros e chega no meu coração. É assim para você? Sinta isso. Registre esse momento com o Mestre, com Jesus cuidando de você. Registre na sua memória, registre em todas as suas células, corpo e mente, recebendo as energias amorosas do nosso médico maior. E na medida que isso acontece, ele vai curando tudo que deve ser curado, cuidando de tudo que deve ser cuidado. E você pode mesmo ajudar pedindo por aquela dor nas costas, na cabeça, por aquele incômodo no estômago, ou quem sabe, nos calcanhares. Eu não sei como é para você, mas o que eu sei é que Jesus sempre nos ouve. E quando Ele diz, o que queres que eu faça? E nós dizemos o que queremos, Ele vai providenciar o alívio, se não a cura, a força para resistir às dores e ter uma qualidade de vida melhor. Você merece. Você é filha de Deus. Repita mentalmente para si mesmo. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou amada. Eu sou amado. Deus quer o melhor para mim. E Jesus, neste momento,
me traz o melhor. Abrace Jesus, receba Jesus, agradeça, faça uma prece, sinta tudo isso, sinta a gratidão tomar conta de todo o seu ser. A gratidão nos ajuda a manter o bem-estar, nos ajuda a abrir todos os nossos potenciais para que sejamos cuidados. Isso, muito bem. Registre isso, agradeça. Pai, que também é nossa Mãe Divina, Jesus, que é nosso Mestre amado, amigos queridos da espiritualidade superior, benfeitores amados, neste momento nos unimos em oração para agradecer tudo aquilo que temos e que recebemos, para agradecer tudo que vamos receber, pela força que recebemos neste momento para enfrentar todo e qualquer desafio, porque Tu estás comigo. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta. Jesus é o sal da terra. Jesus é o nosso refúgio. E nesse momento, então, você pode trazer de volta a sua atenção para a respiração, sentir o ar entrar novamente, sair, e tomando consciência do seu corpo, mexendo seus pés, suas mãos, seu pescoço, se sentindo completamente integrada ao seu corpo, com muita paz, com todos os registros de todo aprendizado deste momento com Jesus. E quando você se sentir bem, abra os olhos e volte. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vinda de volta. Que maravilha, né? E como eu costumo dizer, tudo que é bom continua, e nós temos muita coisa ainda para fazer durante essa semana, muitos programas para assistir, muitas palestras boas. Vamos juntos, né? Eu quero deixar um beijo para vocês e passar para a nossa querida Jeane. Hoje sou eu. Meus amigos, que Jesus, esse nosso sol espiritual, possa continuar iluminando o jardim da nossa vida, que o amor nos una e a luz nos proteja sempre. Beijos a todos, até o próximo sábado. Com Deus.